Capítulo 10. Autoridades internas. Você já ouviu falar antes e agora vai ser finalmente a hora de mergulhar em um dos aspectos mais importantes do desenho humano em detalhes: a sua autoridade interna. A autoridade interna é altamente influente dentro do seu mapa e é imprescindível que você saiba como usá-la. Assim como dominar a estratégia de informar, ou, como sabemos, a técnica de informar, dependerá de você dominar a capacidade de ouvir, sentir e entender a sua autoridade se você realmente quiser viver em alinhamento com o seu desenho humano. Então, o que é exatamente autoridade? No desenho humano, a autoridade está relacionada à sua definição, ou quais centros estão coloridos em seu mapa e, portanto, são energias consistentes dentro de você. Sua autoridade sempre será ou emergirá de um de seus centros definidos. Em sua forma mais básica, sua autoridade é o centro que você usa para tomar decisões que são corretas para você. Uma palavra sobre, entre aspas, correto. Esse termo é muito usado no mundo do desenho humano e às vezes pode parecer restritivo, especialmente para um manifestador. Quando você ouve pessoas falando sobre tomar decisões corretas para si mesmas, você pode ter uma reação instintiva de não me diga o que fazer, não me diga o que é correto e incorreto para mim. Isso é super válido e pode ser um efeito natural de nossa aura fechada que resiste ao mundo exterior. A questão é que autoridade não se trata de alguém lhe dizendo o que é certo ou errado. Trata-se de ser capaz de ouvir a sabedoria mais profunda dentro de você que está te orientando e tomar decisões que se alinhem com seu caminho único na vida. Ser correto, no desenho humano, significa simplesmente que você está usando sua estratégia e autoridade para seguir pela vida. No final das contas, sua autoridade é um ponto de conexão belo e confiável com sua sabedoria interior. O conceito de autoridades internas é geralmente uma das primeiras coisas que você aprende no desenho humano. É fundamental para entender seu desenho em um nível verdadeiramente energético, e há uma boa razão para isso. Em nossa sociedade, somos frequentemente pressionados, persuadidos e programados a tomar decisões que não estão em alinhamento energético conosco. Muito frequentemente, somos ensinados a usar nossa mente para ruminar, contemplar, pensar demais e tomar nossas decisões por nós. No desenho humano, a mente são os centros da cabeça mais o centro ágina. Mesmo se você tiver um ou ambos esses centros definidos no seu mapa, eles nunca serão sua autoridade ou a autoridade de qualquer outra pessoa. Uma das partes mais bonitas de estudar sua autoridade interna do desenho humano é que você começa a entender como o seu corpo sempre foi a autoridade. Seu corpo sempre teve a sabedoria que você precisava e é a força guia por trás das decisões que são corretas para você. Ao longo dos próximos capítulos, vamos passar por todas as autoridades internas relacionadas aos manifestadores. Sua autoridade e seu eu superior. Existem 3 tipos diferentes de autoridade interna para manifestadores e estes serão os 3 que discutiremos. Mas primeiro, quero deixar algo claro. Usar sua autoridade interna não é algo que simplesmente te dá uma chance melhor de tomar uma boa decisão. É muito maior que isso. Em vez de uma lista de prós e contras na tomada de decisão, a sua autoridade interna está sempre correta. E isso porque ela é governada pelo centro G, o centro de identidade, que tem uma conexão muito especial com seu caminho único e trajetória na vida. Isso faz de sua autoridade interna o passe livre energético para a tomada de decisões e, honestamente, seu melhor amigo nesta vida. Quando tomamos decisões com nossa autoridade interna, estamos sempre nos movendo para a experiência de nosso eu superior.
O que isso significa? Sua autoridade interna é literalmente governada por seu eu superior, seu maior espaço de magnitude e prosperidade. Usar sua autoridade interna não é apenas uma boa escolha de estilo de vida, é a maneira de se mover em direção a qualquer crescimento, sucesso e resultado positivo que você precise para a sua vida. Sempre que você toma decisões usando sua autoridade interna, você nunca está tomando a decisão errada para você mesmo que ainda não tenha certeza do porquê. Sua autoridade interna te dá a decisão absolutamente correta para você, que é garantida para te fazer ter sucesso, crescer, aprender e expandir. Olhar para as autoridades internas desta forma não é apenas verdadeiro, é incrivelmente expansivo e mostra o quão importante é dominar seu processo. À medida que entramos no entendimento de cada uma das autoridades internas e você aprende sobre sua própria autoridade interna de uma maneira mais profunda, volte a este entendimento e lembre-se que sua autoridade é uma conexão direta com seu eu superior. As 3 autoridades do manifestador. Dependendo do seu mapa, você terá uma das 3 autoridades potenciais para manifestadores. Essas 3 autoridades são elas: emocional, ou autoridade do plexo solar, esplênica e autoridade do ego. Claro, um manifestador nunca terá autoridade sacral, como são para os geradores e os geradores manifestadores, porque não temos um sacral definido. Sua autoridade vem de sua definição, então, dependendo de quais centros você tem definidos, você terá uma autoridade diferente. Quando você está olhando para o seu mapa de desenho humano, frequentemente terá sua autoridade interna listada em algum lugar próximo ao topo de qualquer informação escrita. Isso porque ela é muito importante. Então, você provavelmente verá autoridade emocional / plexo solar, autoridade esplênica ou autoridade do ego, ao lado da escrita autoridade. Se por alguma razão você não tiver um indicador escrito de sua autoridade próximo ao seu mapa, você pode encontrar sua autoridade simplesmente conhecendo a hierarquia de autoridade dentro do desenho humano. A hierarquia das autoridades não significa que uma autoridade seja melhor que a outra. É apenas uma forma de descrever a mecânica de como as autoridades são determinadas. Esta descrição é um pouco técnica, então vamos ter paciência aqui. Cada uma das autoridades vem do centro do ego definido, que também é conhecido como o centro do coração ou da vontade, vem do centro do baço definido, ou ainda do centro emocional ou do plexo solar definido. No entanto, é possível que você tenha mais de um desses centros definidos dentro do seu mapa de desenho humano. É aqui que entra a hierarquia da autoridade. Se você tem o centro emocional ou plexo solar definido em seu mapa, isso significa que você automaticamente será uma autoridade emocional. Importante? Então, não importa quais outros centros você tenha definido. Mesmo que você tenha tanto o baço quanto o ego definidos, você ainda terá autoridade emocional, porque este centro carrega mais peso. Depois disso, o centro do baço carrega mais peso. Então, se você tem tanto o centro do baço quanto o centro do ego definidos, mas seu centro emocional indefinido, você será uma autoridade esplênica. Você também será uma autoridade esplênica se este for o único desses 3 centros que estiver definido. E, finalmente, se você tem a autoridade do ego, o tipo mais raro de autoridade do manifestador, você terá apenas o centro do ego definido e não os outros 2.
Então, me conta aqui, qual é a sua autoridade? É importante lembrar que, mesmo que você tenha vários desses centros definidos, você só tem uma autoridade interna. Embora seus centros definidos possam expressar suas opiniões durante a tomada de decisão, eles não foram projetados para ser o tomador final de decisões. Apoie-se em sua única autoridade e saiba que em cada um dos próximos capítulos para cada autoridade, falarei sobre as diferentes influências que você pode sentir com base em quais outros centros você tem definidos. No final das contas, porém, você deve confiar apenas em sua verdadeira autoridade para ser um tomador de decisões. Embora vamos nos aprofundar em cada autoridade para lhe dar um entendimento muito claro, aqui está uma visão geral mais rápida sobre cada um. Autoridades emocionais trabalham em ondas, o que significa que não foram projetadas para tomar decisões no momento. Elas sempre veem o mundo através das lentes de seu estado emocional atual e precisam passar por estes sentimentos para eventualmente chegar a um estado neutro, onde suas melhores decisões são tomadas. Este processo pode levar dias, semanas ou meses para completar. A grande maioria dos manifestadores, cerca de 80%, tem autoridade emocional. Autoridades esplênicas são, de certa forma, o oposto das autoridades emocionais. Em vez de precisar esperar sua onda passar, eles têm uma reação instantânea do que é correto e saudável para eles, ou de que não é saudável ou certo para eles. É uma intuição, frequentemente baseada no corpo, que tende a falar muito baixinho e pode não fazer sentido para a mente. Ter uma autoridade esplênica significa ter que ouvir as pistas sutis e saberes e confiar neles quando surgem, porque o baço geralmente só fala uma vez. É muito fácil para as autoridades esplênicas deixarem suas mentes assumirem o controle e perderem o impulso inicial da intuição. As autoridades esplênicas são cerca de 12% da população dos manifestadores. Autoridades do ego são um tipo mais raro, cerca de 8%. Com apenas o centro do ego definido como motor no mapa, significa que as decisões são tomadas com base no que seu coração e ego realmente querem. Quando você realmente deseja algo, então o seu centro do ego se ativa e você tem a força de vontade para realmente alcançá-lo. Falar seus desejos em voz alta ajuda você a ver o que realmente quer e tem motivação para fazer. É o que é apenas uma ideia ou um deveria que você tem dito a si mesmo. Cada um desses tipos de autoridade tem benefícios e desafios. O que gosto de lembrar a qualquer pessoa que está aprendendo sobre o desenho humano é que, em um nível de alma, escolhemos nossas autoridades e cada parte do nosso design. Escolhemos os dons e os desafios e temos as autoridades que temos por uma razão. O truque é se perguntar: para que escolhi esta autoridade? Qual é o seu benefício para mim, para a minha vida e para o mundo? Conectar-se com a razão maior por trás de sua autoridade pode iluminar insights que você poderia perder de outra forma e abri-lo para a prática de viver através de sua autoridade e dominar seu processo de tomada de decisão, mesmo quando isso se torna desafiador. O que o impede de usar sua autoridade? O condicionamento social que nos ensinou a usar a mente para tomar decisões é a principal razão pela qual pode ser difícil ouvir a nossa autoridade. Vamos nos aprofundar nisso em breve, pois se aplica a todos os tipos de energia, mas há alguns motivos específicos pelos quais pode ser difícil para os manifestadores seguirem sua autoridade que quero abordar primeiro. Estes estão relacionados à maneira única como a nossa energia funciona. O primeiro é que você não quer experimentar mais resistência. Como você sabe,
Os manifestadores trazem ideias completamente novas e criações para o mundo direto da quinta dimensão. Isso significa que você provavelmente já teve a experiência de pessoas não entenderem realmente você ou não terem confiança de que você pode fazer o que está propondo. Você pode ter medos de que o mundo não o apoie realmente ou não o entenda. Pessoas com seu melhor interesse no coração podem resistir aos seus impulsos criativos porque querem mantê-lo seguro ou simplesmente não entendem do que você está falando. O que torna isso ainda mais difícil é que, na maioria das vezes, você nem mesmo entende completamente qual é o seu impulso ainda. Você só sabe que precisa começar e descobrir como ele ganha vida ao longo do caminho. Quando você se encontra na posição de se explicar ou explicar o que vai fazer para os outros para convencê-los de que vai funcionar ou ser bem-sucedido, pode ser muito desanimador ou despertar a sua raiva. Se você já teve experiências assim, pode ter ficado com medo de tomar decisões que trarão questionamentos, dúvidas ou resistência dos outros. No entanto, aqui está a questão. Quando você tem uma ideia de algo que quer fazer ou criar, pode ser apenas uma ideia ou pode ser um impulso criativo. Quando você passa essa ideia por sua autoridade, você receberá um sim ou não. Se você receber um sim, seja através de sua onda emocional, seu impulso esplênico ou sua autoridade do ego, os seus motores se ativarão para torná-lo realidade. Embora você possa precisar informar as pessoas que serão afetadas pelo que você está fazendo, como, por exemplo, um colega de casa a quem você gostaria de pedir um pouco de espaço enquanto fica em seu quarto criando, você não precisa sair por aí pedindo conselhos e opiniões das pessoas sobre sua ideia antes de agir. Grande parte da resistência vem porque você, de maneiras sutis ou grandes, entregou a sua autoridade a outra pessoa. Você não se deu o tempo, espaço ou clareza necessários para chegar à sua própria conclusão antes de absorver as dúvidas, medos ou resistência dos outros. Quando você consegue mergulhar em seu processo único e ouvir sua autoridade primeiro, achará muito mais fácil seguir em frente. Isso acontecerá simplesmente por não receber feedback dos outros antes ou durante sua criação, ou por se sentir mais seguro em sua decisão, mesmo que outras pessoas não a entendam. Quando você usa sua autoridade interna, sabe que sua decisão foi tomada a partir de sua conexão com seu eu superior e, portanto, pode confiar que de alguma forma funcionará para seu maior bem. Esse conhecimento pode ajudá-lo a criar uma confiança inabalável em sua própria tomada de decisão. O segundo motivo pelo qual os manifestadores tendem a não usar a sua própria autoridade é porque estão aterrorizados com o que outras pessoas pensarão. Isso é semelhante ao primeiro motivo, mas tem seu próprio sabor único que está ligado à aura repelente dos manifestadores. Como manifestadores, podemos ficar especialmente assustados com o que outras pessoas pensarão sobre nós ou sobre o que estamos fazendo, porque já tivemos a experiência de pessoas sendo repelidas por nós. Embora nossa aura, naturalmente repelente, possa ser ótima para manter nossa paz e realizar coisas em nosso próprio mundinho, também pode ser traumatizante ou confuso quando podemos sentir ou nos dizem que outros não gostam de nós, são repelidos por nós, intimidados por nós, ou simplesmente não nos entendem ou não entendem o que estamos fazendo. Quando internalizamos isso como rejeição, especialmente quando somos crianças, adolescentes ou jovens adultos, podemos nos atormentar por anos. Aprender a aceitar que você e seu trabalho e criatividade simplesmente não são para algumas pessoas é crucial. Na verdade, é algo mecânico. Elas estão sendo repelidas ou dispersadas, porque algo nelas não está pronto ou não é coerente com o que você está comunicando, oferecendo ou a direção que você está seguindo. Pode ser que elas crescerão até estarem prontas, ou pode ser que estejam simplesmente em outra trajetória de alma completamente diferente.
Uma que não se alinha com você e suas iniciações. E no final das contas, frequentemente, não é nada pessoal quando alguém é repelido por você ou suas criações. Uma coisa que frequentemente digo aos manifestadores é que ímãs tanto repelem quanto atraem. Para cada pessoa que é repelida pelo que você está fazendo, há outra pessoa que é profundamente atraída e magnetizada pelo que você está fazendo. Concentre-se em seus impulsos e nas pessoas que os entendem e deixe o resto para lá. Uma observação sobre repelir outros. Quero que você seja consciente sobre usar isso como desculpa para não fazer o trabalho real que precisa acontecer em seus relacionamentos e inteligência emocional. Existe uma diferença entre alguém ser repelido por sua energia e você ter trabalho de cura para fazer para reparar um relacionamento, se mostrar mais plena e autenticamente como você mesmo e usar sua voz de forma poderosa e clara. Às vezes, as pessoas são repelidas por você e às vezes elas estão refletindo de volta para você um trabalho interno que pode ser feito. Cabe a você discernir a diferença entre eles. Eu encorajo você a continuar e trazer o seu trabalho incrível para o mundo, bem como buscar apoio para a cura que trará relacionamentos mais satisfatórios, autoestima interna e compaixão. Receber ajuda nestas áreas é um passo que a maioria das pessoas não está disposta a dar. Mas saiba que tornar-se consciente das dinâmicas energéticas neste nível significa que você está bem em seu caminho para a maestria. Pode ser difícil olhar para nossos padrões com um olho discernente, mas quanto mais você fizer isso a serviço do descondicionamento e da cura para poder expandir, mais impacto você terá em sua jornada como manifestador. Condicionamento mental em torno da tomada de decisão. A tradição espiritual oriental sempre considerou o corpo como a fonte da sabedoria e orientação. É na cultura ocidental que fomos condicionados à ideia de que a cabeça, a mente ou cérebro é o lugar para a tomada de decisões. Com o desenho humano tendo tantas conexões com a antiga filosofia espiritual oriental e conhecimento esotérico sobre a compreensão do fluxo da vida, é claro que nenhuma decisão é tomada pela mente. Muitos de nós, no mundo ocidental, precisaremos nos descondicionar da ideia de que devemos pensar bem e, logicamente, chegar à melhor conclusão. Isso pode ser um nó enorme para desatar, porque fomos ensinados isso desde a infância e podemos ter passado décadas tomando decisões dessa maneira ou nos culpando porque sentimos que deveríamos estar tomando decisões dessa maneira. Quando você está operando a partir da mente, tentando encontrar respostas lá e tomar as decisões certas, você cria estresse mental que impacta todo o seu sistema. Os hormônios do estresse cascateiam de sua mente para seu corpo e criam um estado de estresse físico e até ativam uma resposta de luta ou fuga. Isso pode deixá-lo se sentindo assustado, paralisado ou frustrado com sua incapacidade de tomar uma decisão ou por forçar uma decisão que parece lógica, mas alguma parte de você, diga-se de passagem, vai ser sua autoridade interna, não concorda. É assim que a maior parte do mundo está operando. Você pode ver porque há tanto estresse, rigidez e frustração no mundo quando a maioria das pessoas está usando a pressão de suas mentes para tomar decisões. Quando você sentir isso acontecendo dentro de si mesmo, lembre-se que a mente não está conectada ao seu eu superior e o melhor caminho para você. Ela pode ser uma ferramenta que você usa para reunir informações, classificar inspiração e conceitualizar, mas não é uma que você usa para tomar decisões. Para refletir sobre isso, de que maneiras o condicionamento mental desempenhou um papel em seu processo de tomada de decisão?
Que decisões você tomou no passado que depois viu que estavam incorretas para você? Quando a pressão mental é alta, pode ser difícil simplesmente deixá-la de lado e ouvir mais profundamente dentro, mas isso é algo que você deve praticar. Não espere que a pressão mental desapareça completamente. Apenas saiba que é algo que você terá que estar ciente e se trazer de volta a sua própria autoridade interior verdadeira, de forma repetida. Quando você entrega o poder de tomada de decisão à sua autoridade interna, você se alinhará com seu eu superior de uma maneira que provavelmente nunca experimentou antes ou não experimentou há muito tempo. Um último lugar para procurar condicionamento em torno de sua autoridade é dentro de sua família imediata. Se você puder aprender as autoridades de seus pais, irmãos, pode ver as maneiras como você pode ter sido condicionado a tomar decisões como uma autoridade que não era sua. Mesmo que seu pai, por exemplo, estivesse seguindo sua autoridade e ouvindo seu intestino quando tomava decisões, essa pode não ser a abordagem certa para você. Ao aprender sobre sua autoridade específica, investigue como foi esse condicionamento para você. Um pai ou irmão pode ter uma grande influência sobre o que nos foi ensinado ou o que vimos funcionar para outros. E você pode precisar praticar, deixar ir essas vozes para ouvir a sua própria voz interior. Estou muito animada para você começar a ouvir sobre sua autoridade. Os próximos capítulos ensinarão como. Certifique-se então de olhar o seu mapa e confirmar qual autoridade você tem antes de mergulhar profundamente no capítulo que se aplica a você. Vamos lá?